Então, eu quero ter uma conversa com vocês sobre fidelização de pacientes. Alguém entrou sexta-feira com uma ideia de fidelização e hoje, antes de eu começar a falar aqui, já sacou alguma coisa sobre fidelização de pacientes que antes não estava presente para vocês? Quem sim, levanta a mão. Ok. Quem sacou alguma coisa, certamente deve ter sacado que fidelizar o paciente não é sobre a gente. É sobre o paciente. Porque quando é sobre a gente, é sobre o nosso ego. E quando é sobre a pessoa, é sobre transformação. Aí, a gente não precisa de muita técnica para fidelizar. Isso eu gostaria que vocês ficassem presentes. Então, como fidelizar pacientes? O maior segredo para fidelizar seus pacientes, clientes, eu gostaria que vocês só pensassem agora o que é. Qual é o segredo para fidelizar pacientes? Joga essa pergunta aí para vocês. E aí, João, tudo bem? Interesse. Estar presente com o outro tem a ver com ser interessado. E como é que a gente mostra interesse e presença no outro? Quando a gente consegue escutar o outro não sendo nada. E nós não fomos treinados para fazer isso. A gente não foi treinado para escutar o outro. A gente foi treinado para escutar as nossas conversas. Porque é o que a gente sabe. Então, quando o paciente está na nossa frente, muitas vezes, talvez não seja o caso de vocês, mas em muitos casos, a gente não consegue escutar ele. A gente está ali, lembra que a gente falou sobre o juiz? Com o juiz interno, acusando ele, acusando a gente. O que eu vou fazer com ele? Não estou sendo bom o suficiente. Ele não está fazendo o que eu pedi. Ele não está interessado. E ficam aquelas vozinhas, parará, parará, parará. E aí tu não escuta o que de fato a pessoa está te falando. Porque tu não está ali para ele. Aí tu está sendo só um robô. E quando tu faz isso, tu não é autêntico. E o nosso cliente, paciente, ele saca inautenticidade. Mesmo que ele não saiba. Mesmo que seja inconsciente. Ele saca. Daí fica assim, não gostei daquele médico. Não sei. Eu acho que ele não entendeu. A pessoa não volta, ou ela não adere, ou ela não tem confiança no que tu está falando. Agora, no momento que tu é presente para ele, que tu abre mão das tuas conversas, que é um desafio, sim, porque a gente abre mão o tempo inteiro das conversas, aí a história muda, aí ele se conecta. Nossa, ela está me ouvindo. Ela está interessada em mim. E isso é incrível. Porque tu não vai precisar investir muita coisa nisso, financeiramente falando. Porque não adianta nada tu criar ferramentas de fidelização, se tu não está nem ali para o teu paciente. Eu vou comprar coisas, vou dar de presente, vou parar, minha secretária entrega. E o teu bom dia é um bom dia de qualquer jeito. É tu não olhar para o olho dele. E às vezes, muitas vezes que tu olha para o olho, tu não está enxergando ele. Tu não está presente para ele. Ou a pessoa sai da clínica e tu não lembra nem o nome da pessoa. E por que isso acontece? Porque tu não estava ali. Só estava ali com as tuas conversas. E tá tudo bem se isso acontece contigo, tá? Porque acontece com todo mundo. A diferença hoje é que vocês sabem disso. Agora vocês sabem que vocês fazem isso. Vocês sabem quando vocês estão sendo inautênticos.
a gente foi treinado para ser inautêntico. Então, fidelizar é a arte de influenciar. E quando a gente está presente, qual é o nosso propósito de vida, que ontem nós trabalhamos, talvez alguns já se deram conta qual é, outras pessoas não, e não tem problema nenhum, vem, essa informação chega. Vocês sabem que vocês precisam influenciar o outro, porque o outro talvez ainda não esteja pronto para algumas coisas. E vocês, enquanto mentores dos pacientes de vocês, e muitas vezes vocês vão ter que ser, vocês vão ouvir conversas do paciente. Quem é nutricionista vai ouvir do seu paciente que é impossível não comer mais açúcar. Não existe, é impossível, porque em todo lugar que eu vou tem açúcar. Não tem como. Ou, em algumas situações, quando vocês precisam tirar o glúten da pessoa. Não tem mundo sem pão. Eu aposto que vocês já escutaram isso. O que eu vou comer agora? Vocês escutaram, né? E aí, o que acontece nesse momento é que eles não estão enxergando o que vocês estão enxergando. Porque vocês sabem que isso ali é só uma desculpa que ele está dando. E vocês entendem que parar de comer açúcar, ou parar de comer glúten, ou parar de comer aquilo que vocês estão recomendando que ele pare, vai mudar a vida dele. Mesmo que ele não enxergue isso. Aí vocês têm que ser mentor. Aí vocês têm que influenciar. E existem algumas ferramentas para influenciar. A tríade da fidelização, para fidelizar de forma íntegra, verdadeira, natural, é uma delas, o compromisso com o cliente. É de fato ter um compromisso com a vida daquela pessoa. E não só o compromisso de, eu tenho outro paciente depois, tenho que lotar a agenda, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mandar dieta. Não é sobre montar uma dieta. É sobre ter um compromisso de verdade com uma vida. O outro é ter o conhecimento. Vocês precisam saber o que vocês estão fazendo. Só ter o compromisso sem conhecimento não serve. Precisa. Agora, ter só o conhecimento sem compromisso também não vai servir de muita coisa. E a outra é a integridade. E ser íntegro é diferente de moralidade. Moralidade tem a ver com aquilo que a gente falou ontem, sobre os julgamentos que a gente faz, sobre, dependendo de onde a gente mora, porque daqui a pouco o que é moral aqui não é moral em outro lugar. Então, integridade e moralidade são coisas diferentes. Integridade é falar aquilo que precisa ser dito. Mesmo que para fazer isso, vocês têm que abrir mão de quem vocês são. Então, integridade, conhecimento e compromisso é a tríade da fidelização. As pessoas se conectam com isso. Então, aqui são alguns passos para conseguir fidelizar. Algumas ferramentas que a gente pode usar para fidelizar o paciente. Uma delas é a reciprocidade. E a reciprocidade é uma coisa muito interessante. O que é a reciprocidade? Tu dá alguma coisa para alguém. E quando tu dá alguma coisa para alguém, naturalmente, a gente tem necessidade de dar algo para alguém de volta. É totalmente natural. Eu vou citar um exemplo que aconteceu hoje de manhã com alguém que está aqui, espero que ela não se importe. Não vou falar o nome dela, mas ela está aqui. E ela, hoje de manhã, eu estava chegando no café da manhã, e ela veio para mim e falou, Giz, eu preciso te agradecer. E aí ela me falou que estava no espaço dela, e me contou por que ela estava sendo grata a mim, mas é alguma coisa que aconteceu aqui, de algo que ela ouviu aqui e tirou para a vida dela. E ela falou para mim, eu preciso te dar um presente. E por que ela sentiu essa necessidade de me dar o presente? Porque ela sentiu que ela recebeu algo de valor. Que foi algo
que ela tirou para a vida dela de alguma coisa que eu falei. Mas ela só recebeu isso porque ela estava pronta para receber aquilo. E automaticamente ela quis me dar um presente. Certamente ela não trouxe um presente para mim, ela não veio na sexta-feira com esse presente para mim, certamente não. Ela criou aquilo, porque é a forma dela de agradecer. E é exatamente assim que o paciente faz com a gente quando ele é conectado conosco. Ele vai querer espontaneamente te dar algo em troca. E ele vai se fidelizar no momento que tu estiver presente para ele, no mundo e no espaço dele. A outra é o compromisso. Então, tem algumas formas, algumas técnicas de fazer com que o cliente, o paciente, ele assuma um compromisso com ele mesmo. O outro é a aprovação social. E isso é uma coisa interessante, porque vocês podem usar no consultório de vocês, se for o caso, casos de outras pessoas e situações que elas passaram e que tiveram mudança na vida delas. Isso conecta a gente. E outra é, seja agradável, né? No momento que a gente sai do nosso mundo, mesmo tendo um dia difícil, porque às vezes a gente sabe, e a gente quer descontar no outro muitas vezes, porque a gente acha que os outros são culpados de tudo, e esse paciente está me enchendo o saco agora, eu já tive um dia difícil, esse cara não está me ouvindo. Isso não é uma boa forma de fidelizar o paciente. Então, ser agradável, trabalhar a tua personalidade, essa é uma das formas também. Às vezes a gente tem que se trabalhar. Às vezes a gente não percebe que a gente não está sendo agradável. Outra é a escassez. A escassez é uma coisa interessante. O Gabriel de Carvalho usou isso comigo, sem saber. Ele usou quando eu estava querendo consultar com ele. Ele nem sabe. Ele nem sabia o que era escassez, agora ele sabe. Que eu liguei para a clínica dele, e aí eu disse, eu queria consultar com o Gabriel de Carvalho. E a secretária dele falou assim, a agenda dele está fechada esse ano, não tem mais. Só que eu liguei em maio. Não tinha agenda. Até o final do ano. E detalhe, ela me falou que tinha uma fila de espera de 10 páginas. O que aconteceu comigo nesse momento? Não, aí que eu queria ele. Aí eu desejei mais ainda, Gabriel. Porque ele estava escasso. Então, se tu está começando agora, por exemplo, ou se tu tem a tua agenda mais vazia, se tu vai atender de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, independente, eu estou falando qualquer coisa, tá? Mas é independente do teu tempo. E se tu tem a agenda mais aberta, o que tu faz? Tu escolhe um dia da semana, um horário, ou um turno, ou 2 horas, e tu deixa aquele tempo disponível. Porque se a pessoa ligar e falar assim, eu quero marcar uma consulta, parará, parará. E aí a pessoa, vocês ou secretária, caso vocês tenham, fala, para quando? E a pessoa pode perguntar, para quando tem horário? E ela vai dizer, para quando quiser. Aí já era, acabou. Aí o paciente nem vai, não, então não quero, obrigado. Aí a chance do paciente não ir na consulta é muito grande, porque não tem escassez. Então, mesmo que tu tenha a agenda mais aberta, é uma técnica, né? Isso. Eu já fiz, no início, eu dizia para a secretária e disse para algumas alunas já isso. Quando o paciente ligar, tem horário, nunca tem horário para hoje. Só tem horário para a semana que vem. A tua semana está livre, está coçando, não importa. Só tem horário para quando? E ela pode escolher. Tipo, se vocês estão começando nunca tendo de segunda a sexta, tendo menos dias, ela vai dizer, olha, só tem horário quarta às 14 horas ou quinta às 16 horas.
da semana que vem, digamos que hoje é terça, quarta da semana que vem ou quinta, e aí tu diz o horário. Ah, mas eu só posso às 8, tá, eu vou falar com a doutora, ver se ela pode atender nesse outro horário. Ok? Então, é interessante que tu fez isso lá no começo da tua carreira, mas anos depois era assim mesmo que Depois, estava, muito depois pior não, que não, isso. não precisava, exatamente. É. Então, isso ativa na gente, alguma coisa acontece que a gente quer muito aquela pessoa. Não é? Você tem que entender que isso é valorização. Isso. Valorização. É a mesma coisa do valor que o meu pai falou antes, da consulta. Se o cara ligar e o valor for R$ 150, ele, nossa, mas essa pessoa é tão boa e a consulta é tão barata. Claro, vocês têm que estar confortáveis com o valor. Então, vocês têm que saber. Então, quando eu me formei, a minha consulta era, acho que era 55 ou R$ 65. Isso foi em 98, ok? E aí eu montei um plano de reajuste. Que eu colocar, a inflação é tanto, eu vou reajustar tanto, mas tem a minha qualificação, que é acima do que a inflação faz. E aí eu fui aumentando, aumentando e aumentando. Porque eu não queria também dar um salto, e o meu pai sempre bravo comigo, a tua consulta é muito barata, é muito barata. E aí vinham médicos consultar comigo. Ele, o quê? Doutor Gabriel cobra isso? Eu, que vergonha. Sim, e isso que o paciente talvez esteja no espaço de vocês e até do paciente, que vocês acham que o paciente pode pensar, que ele não vai ir porque se aumentar minha consulta vai ser muito caro. Isso é outra coisa interessante, porque quando eu fui consultar com o Gabriel, isso tem alguns anos, tá? Quando eu fui consultar com ele, eu não tinha dinheiro para consulta. E quando a secretária me falou o preço da consulta, eu caí para trás. Porque a primeira pergunta que eu fiz foi, tá, aceita plano de saúde? Ela disse não. E aí eu pensei, cara, como assim não aceita plano de saúde? E aí depois que eu não tinha nem horário. E aí quando ela falou o preço, eu não tinha aquele dinheiro. Que ano foi isso? Você lembra que ano foi isso? Não. Deve fazer uns 4 anos. Devia ser R$ 300 a consulta. É, acho que eram uns 300. Eu não 300 lembro o reais, número, assim, mas para mim era muito Sim. dinheiro aquilo. Eu fiquei chocada com o valor da consulta e eu fiquei mais chocada pelo fato de ser tão cara, não aceitar plano de saúde e ele não ter agenda para o ano inteiro. Eu pensei, cara, tem alguma coisa ali que eu não estou vendo. Aí que eu quis ele. Aí o que aconteceu? Eu entrei para a fila de espera de 10 páginas e levou quase um ano para eu ser chamada para a consulta dele. Sim, e foi assim, ó, quando eu fui chamada, a secretária ligou para mim às 20 horas e ela me falou assim, ó, é o seguinte, tem um horário amanhã às 8 da manhã. Tu pode? Posso. Imagina a pessoa esperando um ano. Sim, posso, claro. Na hora do meu casamento, não, desmarco, eu vou lá. Sim. E detalhe, eu não tinha aquele dinheiro, eu tive que criar aquele dinheiro. Porque daí, nesse momento, dinheiro não é algo que está no caminho. A gente cria, porque para mim era muito importante aquilo ali. Eu estava desejando aquela consulta. Era uma pessoa escassa. E tudo bem, hoje vocês olham para o Gabriel é o que é e tudo mais, enfim. Mas eu tinha as minhas considerações em relação a dinheiro e tudo mais. Mas esse gatilho da escassez, cara, foi ali que eu desejei mais ainda. Porque talvez se não fosse escasso, na hora que ela me ligou às 20 horas, eu ia ter as minhas desculpas para não ir. Porque eu tinha compromisso, porque eu não tinha o dinheiro da consulta. Então, isso é uma coisa para vocês ficar presentes em relação a isso. Se tu tiver uma secretária, treina ela dentro dos seus valores. Por que isso é importante? Porque daqui a pouco tu entendeu o teu propósito, tu entendeu a tua missão, tu entendeu aquilo que tu quer fazer com o teu paciente, tu entendeu que tu tem que tratar o teu paciente de forma diferente, de forma mais humana, de ter esse contato com ele. Só que aí tu não fala para a tua secretária. Aí tu não treina ela. Isso não é só falar, tá? É um treinamento. A tua secretária tem que sentir que tu é diferente. Se ela não sentir, ela vai agir no automático dela. Sabe aquelas coisas de... Ah, tudo bem? Qual é o horário? Aham, não tem esse horário. Aham, tem, tá. Tá, tchau, tá agendado. Aquela coisa básica, mais do mesmo, que a gente já está acostumado.
Aqui na frente veio alguém me falar. Uma coisa que dá para fazer com a secretária que eu uso é ensina para ela as frases que tu quer que ela use no telefone. Sim, Eu escrevo as frases e digo, responde assim. que são as tuas frases. Treina ela com as tuas frases. Então. Ela te representa. Ela tem que entender como tu pensa. Isso. E eu sempre que eu posso, eu tenho feito isso agora com a secretária nova nossa, eu sento lá e bato um papo com ela. Aí, como é que tá? Acabou, ele tem uns 10 minutinhos. E ela já começa a ver as receitas dos meus pacientes, ela vai mudando a alimentação dela, ela já emagreceu tantos quilos, e ela olha só isso aqui que tu tá falando, que é aquilo? Isso aqui nunca tinha dado. Esse dia ela chegou pra mim, isso que nunca tinha dado pra ninguém, né? Que é isso? Ela olha todas as receitas ligadas ali. Perfeito. Isso aí, maravilha. Porque ela está se transformando contigo. Ela chegou a tirar o leite do filho dela e transformou a vida do bebê do filho dela. Sim. Olhando as receitas dos pacientes, ela está envolvida com o negócio. Isso, envolvimento. Envolver as pessoas. Eu estava aqui na frente agora, conversando com alguém, e alguém veio aqui falar comigo, me falou algumas coisas, e ela falou assim, Giza, quem é a Milena? Eu preciso falar com a Milena, eu quero agradecer a Milena. Eu falei, a Milena trabalha com a gente, nosso suporte. Alguém conhece a Milena? Alguém já falou com a Milena? Ok. Milena está lá atrás. Levanta a mão, Milena, para as pessoas saberem quem tu é. Levanta a mão, Franciele, para te saber quem tu é também. Essas são as pessoas que fazem o nosso suporte. São as pessoas que possivelmente vocês... Foi tu que falou. Ela que falou. Vocês conhecem ela. E ela veio aqui e me falou, eu preciso agradecer para a Milena. A forma que a Milena fala comigo, o carinho que ela tem comigo, eu preciso, cadê ela? Eu preciso dizer um obrigado para ela. Agora imagina que incrível isso. O teu paciente, grato a ti e grato à tua secretária. E quando isso é possível? Quando as pessoas estão envolvidas, como o Gabriel falou. Envolver. E vocês aqui hoje já conseguem envolver, porque vocês sacaram algumas coisas que outras pessoas não sacaram ainda. Vocês já conseguem fazer isso. E funciona, é eficaz. Bom, a gente pode usar os recursos digitais para manter o paciente próximo da gente. A gente tem os recursos aí. Tem ferramentas do WhatsApp, tem mensagens de texto. A gente pode mandar, sim, mensagens personalizadas para o nosso paciente. A gente pode criar uma situação junto com a secretária, se for o caso, e mandar mensagens para ele. O que ele vai sentir isso? Nossa, ele se importa. Porque vocês, para eles, vocês são autoridades. E vocês têm que estar presente para isso. Vocês são autoridades. O que vocês falam é lei. E quando eles percebem que vocês se importam, e uma mensagem personalizada é uma prova incrível de se importar. Mas vocês de fato têm que se importar. Porque se vocês fizerem só para ganhar o cliente, ele vai sentir. E isso não cola. Desafia o seu paciente. Uma forma de envolvimento, como o Gabriel falou, eu adoro essa palavra, Gabriel. Envolvimento é o desafio. Desafia ele. Tira ele da zona de conforto. Muitas coisas que a gente faz, muitos passos que a gente dá é quando alguém nos desafia. Um relatório semanal dos pratos das redes sociais. Tá, esse é mais para nutricionistas, tá? Eu sei que a gente tem médico aqui também. Mas o relatório semanal é o seguinte, é que na verdade dá para usar várias estratégias. Então quando eu estava criando isso aqui, Gabriel, eu comecei a pensar o que eles poderiam usar nesse momento. Mas tipo, cada pessoa pode fazer de forma diferente, tá? Eu já fiz de pedir para meus pacientes assim, tá com pacientes com dificuldade, etc. Eu falo assim, tu vai tirar foto todos os dias do teu prato e vai me mandar. Ah, boa. E eu vou te analisar. Porque eu Isso é vejo que quando ótimo. tu conta e relata, não está funcionando. Teu relato não pode não ser fiel. Então, tu vai tirar foto do café da manhã, foto do almoço, foto, ou da refeição que eu acho que é problemática. Aham. Mas Ok. aqui, ó, essa ideia aqui, que usando a ideia do Gabriel e usando as redes sociais, que é uma coisa que está disponível para a gente, tu pode pedir para ele, desafiando ele, vou te dar um desafio. Vai postar todos os dias fotos do teu prato
Tu vai postar nas tuas redes sociais, porque essa é uma forma dele assumir um compromisso com ele, mostrando para os outros o que ele está fazendo, e quando a gente mostra para os outros, a gente está criando algo, e me marca. E com isso, tu se divulga também. Porque daí as outras pessoas sabem quem é que está cuidando dele. E aí ele vai te marcar Aí, naquela foto. isso, E ele se comprometeu a comer bem, ele vai ter que postar uma coisa bonita. isso. Então tu consegue E aí tá tudo feito. Ele fez o tratamento, ele tem que postar, E aí tem tu que tá te marcar. E ele te divulgou e ele está fazendo direito. Perfeito. Perfeito. Isso, porque aí tu está conseguindo várias coisas com isso. E aí o que tu vai fazer quando ele te marcar? Tu vai repostar isso. E aí as outras pessoas vão te enxergar como alguém que está fazendo diferença na vida dos outros. Então pede para ele te marcar. Desafia ele te marcando. E depois tu reposta. É uma forma excelente de divulgação. E gratuita. E tem resultado. E rápido. É. Imagina daqui a 2, 3 meses, tu deu quantos pacientes a cada mês, todos fazendo isso. É assim. Aí vocês podem até criar uma hashtag, tipo, olha, Nutri. Eu botei qualquer coisa, tá? Aí tu vai criar isso com o teu paciente, né? Cria uma hashtag, ó, me marca lá, coloca essa hashtag, e essa hashtag vai virar tua marca depois. Coloca lá, olha, Nutri. Todo mundo vai querer essa. Eu botei qualquer coisa. Todo mundo vai querer essa. E tu pode entregar bilhetes motivacionais. Essa foi uma outra sacada que eu tive, que eu acho que pode ser interessante para vocês. Vocês podem imprimir bilhetes com a hashtag Olha Nutri e fazer esses bilhetes, escrever coisas individuais para cada paciente, daquilo que vocês acham que eles têm que melhorar, tá? E aí eu dei alguns exemplos ali para ilustrar o que eu estou falando. Ele pode pegar esse bilhete e colar no liquidificador, caso vocês passarem suco verde, se for o caso. O suco verde vai nutrir minhas células. Então, isso é uma brincadeira. Tu está jogando com ele. E quando ele olhar para aquele liquidificador, ele vai lembrar que o suco verde é para nutrir a célula dele. Não é uma coisa chata. Porque o cliente acha um saco fazer suco verde. É ruim. Ah, não consigo tomar isso. Estou dando um exemplo, mas daqui a pouco é outro tipo de suco, né? Só um exemplo. Mas assim tu conecta ele com a emoção dele. Outra é, caso vocês trabalharem com a questão da luz, tá? Que é uma coisa que o Gabriel até falou. Diminuindo as luzes antes de deitar, eu durmo melhor. Aí tu vai pedir para ele, coloca esse papelzinho na cabeceira da tua cama. E aí, ele não vai esquecer, porque vai estar ali o bilhete, a colinha dele. E aí, vai estar o lembrete do por que diminuir as luzes antes de deitar é melhor. Porque ele vai dormir melhor. Outra ideia, para colocar na mesa. Antes de tudo, a salada crua. Caso vocês usarem isso, tá? São só ideias. É que isso aí me lembra muito o Gabriel. Então, eu sempre a salada crua antes. Um lugar para deixar próximo aos pratos. Mas isso é a tua frase, Gabriel. Sim. Eu, às vezes dizia assim, quantos dentes a gente tem na boca? 32. Então mastiga pelo menos 32 vezes, uma para cada dente, para dar emprego para todos, não vai ficar sem depois. Se não usar, vai cair. Dente é assim, depois ele cai, ou mastiga ou perde. É que nem qualquer coisa no corpo, né? Ou você usa ou perde ela. Então usa para manter o dente. Então, frases assim que vocês podem criar, que são frases de vocês, para colocar nos lugares que vocês podem criar para aquele paciente específico. E essas frases podem ser feitas à mão, tá? Junto com ele, na frente dele. De repente pode ter um papelzinho já com a logo de vocês, ou com a hashtag de vocês, ou que vocês queiram que esteja ali, já impresso. Mas essas frases você vai criar junto com ele, das coisas que é para ele fazer. Legal, legal, muito bom. Ok? Cada dia me sinto melhor, sou focada. Isso aí é a ideia para botar no espelho. Isso. Esse é um bilhetinho que eu já uso com os meus pacientes, que é, faço com eles na consulta, não precisa nem me mostrar, é aquilo, escrever o quem eu sou, que na verdade é quem eu quero ser, sobre nutrição ou sobre outras coisas, e eles lerem sempre de manhã quando acordam.
e põe no espelho do banheiro, que é um lugar que eles não vão esquecer nunca, e eles acordam e leem aquilo todos os dias. Isso. E pode ser sobre a dieta, sobre a alimentação, sobre a saúde, etc, etc. E aí, quando vocês fazem esse tipo de coisa, vocês não estão sendo só nutricionistas ou os médicos. Vocês estão sendo o que deles? Mentores ou psicólogos. Vocês estão sendo os mentores. Porque vocês não estão fazendo mais do mesmo. Vocês estão se importando. E isso é fidelizar. Botei mais um aqui. Antes de começar a trabalhar, eu respiro profundamente 5 vezes. Para não começar o dia já assim. Isso faz diferença na vida também. Como é que a gente está com tempo aqui? Encerrando já. Aqui eu só quero queria mostrar para vocês. Não sei se vocês viram o stand. Vocês viram? Ela é aluna dos fundamentos. E quando ela nos falou desse projeto dela, a gente convidou ela para estar aqui. Cara, é incrível isso que ela faz. E aí eu perguntei para ela assim, como é que, antes de tu fazer isso, tu criar esses produtos, o que mudou na tua clínica? E daí ela falou assim, antes eu atendia uma criança por mês. Agora eu atendo 20. De uma, olha o salto que ela deu. E por que isso aconteceu? Porque essa ferramenta, ela envolveu o paciente. Essa outra ferramenta que eu ensinei dos bilhetinhos é uma forma de envolvimento. Essa, para a criança, é incrível, porque daí a criança, ela consegue realmente entender o que acontece no corpo dela. Porque daí tu não está só aí explicando. Ela está vendo, ela está brincando, ela está jogando. Ou seja, vocês saíram só do canal auditivo e usaram o canal visual. Vocês estão usando mais canais e sinestésicos, está tocando, está vendo e está ouvindo. E aí a aprendizagem é muito maior, a transformação é muito maior. Então, você somando os canais é muito importante. A mesma coisa com os materiais do IBNF. Por que eu uso aquelas lâminas? Para educar o meu paciente. E ele está vendo, ele está lendo, e ele vê que tem uma logomarca e um carimbo ali, tem uma entidade por trás que dá um respaldo naquilo ali. E, não é só esse cara que está falando. Esse cara, achei que ele era meio louco, mas olha, tem até uma entidade ali falando uma coisa assim. Entendeu? Tem uma outra autoridade maior. Então, a gente está pegando emprestado aquela autoridade. Vocês entenderam? Então, isso é muito legal. Tu pega emprestado a autoridade da outra e te transporta, te aplica a ela. Então, isso te aumenta a tua autoridade. E quando tu está fazendo assim, e é muito interessante, porque as lâminas do BNF, por exemplo, que acredito que muitos já usem, tu consegue mostrar algo, né? Tu sai só do falar. Porque quando a gente está falando, e eu sei que isso acontece, e está tudo bem, tá? Várias vezes aqui eu comecei a falar, e vocês foram para casa de vocês foram lá para o quarto de vocês, daqui a pouco voltaram. E está tudo bem, porque é assim que funciona mesmo. Mas é interessante a gente saber que é assim que funciona uma conversa. A gente não consegue ficar o tempo inteiro ali. Mas quando tem envolvimento, tu consegue. E aí tu aprende. E aí tu transforma. E aí aquele paciente volta. E aí ele não vai aguentar, ele vai querer falar isso para os amigos, para os vizinhos, nas redes sociais. Porque é assim que funciona. Ok? Since you've been gone, I've tried to move on. But life just ain't the same without you. I think about you all the time and wish that you were mine. But deep inside I know it won't come true. I still love you. And I miss you so much. I miss you so much. And I'm sorry for everything I did. And I miss you so much. Oh, I miss you so much. And I'm sorry for everything I did.
that you are far, but wherever you are, I just wanted you to know that I'm sorry. I'll never forget your name and the smile on your face. Makes me dream, makes me fly to a better place. And I still love you. And I miss you so much. I miss you so much. And I'm sorry for everything I did. And I miss you so much. Oh, I miss you so much. I'm sorry for everything I did. And I miss you so much. Oh, I miss you so much. And I'm sorry for everything I did. And I miss you so much. Oh, I miss you so much. And I'm sorry for everything I did. And I'm sorry for everything that I did. Apresentar algo que ela mostrou hoje. Ela foi impactada e através dela, agora as pessoas na volta dela serão também, porque ela vai ser um exemplo. E o mesmo vai acontecer com o nosso paciente se a gente impactar ele. Então, não vai ser só sobre o paciente, sim sobre seus familiares, seus amigos. E é uma corrente infinita, sem fim. E a gente pode começar agora. É isso. Bom almoço para vocês.